Meus amigos, eu, como um pastor, como alguém que leva o recado de Deus, eu sinto o compromisso de sempre trazer as palavras de Jesus, de ensinar as pessoas acerca do reino de Deus, acerca do Evangelho de Cristo. Hoje eu quero que você dê bastante atenção a esse recado. Tenho já alguns dias falado das parábolas de Jesus. Tenho estudado um tanto quanto estas parábolas para poder trazer o recado para você, para ter inspiração de Deus, para você receber a boa palavra do Senhor Jesus. O pedido que eu faço a você é que você, primeiramente, ouça tudo que o pastor tem a falar, dê atenção às palavras que o pastor vai trazer para você, para que esta palavra ela possa ter o acesso que ela precisa para poder mudar, moldar e lhe ajudar. Nestes tempos que nós vemos e percebemos que as pessoas são muito de estar esperando algo dos homens. E elas muitas vezes estão seguindo somente os homens. E elas acabam esquecendo da palavra, acabam esquecendo dos princípios do Evangelho. E pelos últimos dias nós temos visto tantas barbáries, tantas batalhas que nós estamos ouvindo acerca de pessoas que poderiam estar conhecendo, aliás, conheceram a palavra, mas elas estão conduzindo sua vida do jeito que elas acham, não segundo a palavra. E hoje eu quero falar da parábola da rede. Eu vou fazer a leitura completa do que eu quero falar e assim, aos poucos, vou lhe trazendo para você o recado. Mateus capítulo 13, eu começo no versículo 47 e eu vou até o versículo 50. Nós vamos ficar só nesse texto. Por enquanto, nós vamos ficar só nesse texto aqui, do 47 até o 50, vai passar a referência para você aqui, para você também poder acompanhar com a sua Bíblia. Mateus 13, 47 diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será, ou seja, vai acontecer dessa forma na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-losão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, essa parábola é muito semelhante à parábola do joio e do trigo. Vamos lá, vamos por parte. A parábola começa dizendo igualmente, ou seja, comparando aqui, Jesus já deu 3 parábolas, eu quero ficar nessa aqui específica. Ele nos deixa muito claro. A parábola da rede, você que talvez já pescou, ou já viu, talvez, na TV, eu acredito que todos compreendam o que seja uma rede de pesca, Existe, por exemplo, os pescadores que batem tarrafa. Tarrafa é quando você lança, O meu amigo pescador, o Pedro pescador aqui do câmera, ele entende. A tarrafa, você lança ela cai em cima do peixe, os peixes que são abraçados, aí se puxa de volta com essa rede, É a tarrafa. Eu acho que é isso, Aí quando você passa a rede, aí, por exemplo, vai 2 pessoas, um de cada lado da rede, fazendo um arrastão, Vai fazendo um arrastão, aí eles vão chegando a um ponto que eles vão ancorar, vão subir, vão voltar novamente em terra firme. Aí todos os peixes que ficaram enlinhados, que ficaram amarrados ali na rede, eles são levados ali para a beira da praia, são levados ali para a beira do rio, enfim, do local onde está sendo feita essa pescaria. Lembrando que Jesus está usando esse comparativo, uma parábola para nos ensinar algo. Então, quando chega na beira da praia, em terra firme, começa a fazer uma separação. Então, eu quero dizer para você, nesses dias, nesses dias parece até uma coisa que acontece só agora, sempre houve isso, sempre houve e sempre haverá essa separação. A Bíblia fala em Romanos que nem todas as pessoas que estão em Israel são israelitas. Nem todo peixe que está dentro da rede são peixes para consumo, por exemplo. Eu me lembro quando eu estive uma vez lá no porto de Paranaguá, e ali muitas pessoas têm o hábito de pescar, à beira ali do porto. Eu me lembro que uma pessoa me falou assim, olha, tem um peixe muito bom,
É um peixe que é muito gostoso, a carne dele é suculenta, é muito boa, só que você tem que ter um cuidado. Tem que ser uma pessoa que tem habilidade, porque tem um peixe chamado baiacu. É até aquele peixe que ele se incha assim, sabe? Ele enche de ar ali, o pulmão fica bem cheio assim, bem gordinho, para que ninguém não consiga prender a boca dele, sabe? Não consiga matar ele. E ele se enche ali para que o predador não consiga pegar ele. E eles falam, olha, esse peixe é muito bom, é um peixe, olha, especial, um peixe muito gostoso. Só que nós temos históricos aqui na região de muitas pessoas que pegaram esse peixe, tiraram só a parte, né, a buchada do peixe ali, colocaram na panela e morreu todo mundo. Mas pastor, o peixe não é gostoso? O peixe é gostoso. Mas dentro dele tem um tipo de um veneno que quando ele é tóxico para o alimento. Então existem, por exemplo, dentro dessa área da pesca, animais ou peixes que eles não vão ser comestíveis. Há alguns que fazem mal, alguns são separados. Então veja que tanto numa pescaria você pode pegar peixes grandes e peixes pequenos. Eu me lembro da minha infância, em poucas oportunidades, mas eu me lembro de dias que eu pescava junto com meu pai, apesar de que eu não sou muito fã de pescaria, mas eu estava com ele na pescaria e alguns peixes que ele pegava, e era muito pequeno, ele falava assim, esse aqui eu vou soltar porque é muito pequeno. Esse aqui ainda precisa ter mais alimento para crescer mais, porque ele é muito pequenininho, né? A não ser o peixe que seja de porte pequeno mesmo. Agora, por que eu estou tentando lhe usar essas referências da pescaria? Porque o próprio Cristo usa essas referências. Pense que em todo o aprisco de Cristo, que todo o aprisco, toda a igreja de Cristo estão cheios de seus peixinhos. Só que está descrito na palavra, nem todos estes peixes, eles vão ficar na rede, nem todos esses peixes vão ficar. Veja que muitos são chamados, muitos são colocados nessa rede, mas o Senhor faz uma separação. Eu vou dizer para você que é dolorosa essa separação, porque muitas pessoas estão muito convictas que fazem parte do reino de Deus. Eu vou dizer para você, eu fico me perguntando muitas vezes, eu como um pastor que tem o cuidado de ir atrás das ovelhas, de atender as pessoas, de orar pelas pessoas, no gabinete pastoral atendo muita gente, faço visitas, atendo pessoas em suas casas, vou a hospitais. Eu até recentemente aconteceu comigo algo que nunca havia acontecido antes, de eu estar em um hospital, uma pessoa em estado terminal, a pessoa está ali entre a vida e a morte e a vida, e eu falar, a senhora quer aceitar Jesus? A senhora quer sair dessa situação? Ela dizer, não, pastor, eu não quero. Pessoas que ela tem uma oportunidade de estar, sendo enlaçada pela rede de Jesus e poder então alcançar a sua salvação, ela dizer, eu não quero. E há muitos outros que estão também junto, dentro do barco, já foram tirados daquela imensidão do mar, já estão andando junto do aprisco de Deus, dentro do barco de Jesus, só que elas ainda, infelizmente, quando eu falo infelizmente, porque eu não queria falar dessa forma, eu não queria que fosse assim. Quantas são as pessoas, o número que eu falo para você não é um quantitativo com exatidão, mas há muitas pessoas que elas estão juntas, elas estão na mesma rede, elas recebem a mesma palavra, mas elas não estão preparadas para estar com Jesus. Então, a palavra declara para nós diretamente, olha, a toda qualidade. Você talvez, agora eu vou abrir um parênteses aqui, vou falar com você, meu amigo católico, qualquer um de vocês que não tenha a crença de uma pessoa evangélica, cristão, uma pessoa que tenha a Cristo como centro, você que talvez até diga, não, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas eu não sou evangélico, não sou um cristão das igrejas evangélicas. É com você que eu estou falando. Talvez você condene, você esteja muitas vezes contra a igreja que prega a palavra, que ensina a palavra do evangelho, como nós conhecemos bem desde Martinho Lutero, nós sabemos muito bem que nós ganhamos o nome de protestantes, porque nós protestamos acerca da palavra. Há muitas pessoas que elas condenam as igrejas. E eu vou dizer para você que, em maioria das vezes, elas condenam com exatidão.
porque elas olham para os peixes que foram, né, trazidos para dentro dessa igreja e veem as práticas, veem as atitudes, veem todas as obras que estão sendo produzidas por estas pessoas e elas dizem, olha, o que essas pessoas fazem eu não quero fazer de jeito nenhum. As práticas que essas pessoas têm eu não quero de jeito algum fazer. Não quero nunca nem participar de um culto onde se façam essas práticas, onde o evangelho não é pregado. Eu até quero falar também, ainda dentro desse parêntese, eu quero dizer para você, se nós estamos entendendo que existe uma rede onde todo tipo de peixe é pegado, quer dizer, existe todo tipo de cristão. O apóstolo Paulo, ele chega a nos dizer assim, que existem, por exemplo, pessoas que são meninos na fé. O que são os meninos da fé? São as crianças que estão indo em fase de crescimento espiritual. Tem pessoas que ela começou agora e ela não entende muita coisa. Talvez ainda práticas ou conduta de sua vida que são totalmente incoerentes à palavra. Mas à medida que Cristo vai se revelando a ela, à medida que a palavra vai se achegando ao seu coração, ela vai sendo moldada. À medida também que a pessoa queira uma conversão completa. Agora, há muitas pessoas, como não sei se você já ouviu essa expressão, eu aprendi isso aqui com o meu amigo Silvio, né? Tem gente que é bagre. Sabe aquele bagrão? Bagrão já dá para você entender que o bagrão é um peixe grandão, né? O bagre é um peixe sem escamas, é um peixe liso, né? É um peixe só com couro liso. E quando se fala, por exemplo, uma expressão que uma pessoa é bagre, é porque ela gosta sempre de dar uma escapadinha. Tem muito cristão bagre, que ele é liso. Ele dá um jeitinho de escapar. Se a pregação que o pastor Jefferson faz na Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Pato Branco é uma pregação que vai lá na alma, que vai, sabe, mexer lá no íntimo do teu coração, para que você tenha salvação, você tem que estar junto. Agora, se o pastor não prega a salvação, se o pastor não ensina a verdade para você, você tem liberdade para você procurar, vai a qualquer outra igreja, mas não vem aqui. Mas se aqui você escuta a pregação, se aqui você ouve a palavra de Deus, eu não estou nem usando, eu estou usando aqui o termo da igreja, falando sobre a igreja, para você compreender a profundidade de onde eu quero chegar. Mas há muitas pessoas que quando ela começa a ouvir o evangelho, que ela começa a ouvir as coisas acerca do céu, do reino de Deus, ela se esquiva. Ah, pastor, eu acho que isso não é problema. Eu vou dar alguns exemplos para você. O pastor começa, por exemplo, a falar de casamento. As pessoas, eu lembro que antigamente se falava, quando alguém casava, não ajustava, por exemplo, a sua vida perante o juiz de paz, ele que tem, né, ele que vai lavrar ali um documento, um certidão de casamento, comprovando que esse casal, ele é casado perante a lei, perante os homens e também perante Deus, onde o pastor faz o casamento, abençoando. Tem pessoas que ela começa já a ficar brava, porque eu acho que não precisa de casar. Eu acho que não precisa disso. Aí, claro que o pastor vai pregar, a rede que o pastor vai lá jogar, vai pegar aqueles peixes que queiram fazer aquilo que vai agradar a Deus, que obedece à palavra. Mas aqueles que ouvem a palavra e não a executam, não a praticam, elas vão ouvir e vão ficar bravas. Aí vai procurar uma rede onde a rede tem alguns filamentos ali da rede. Sabe que uma rede de pesca, ela é cheia de filamentos, é como se fossem cordinhas, né, ali que são amarradas, entrelaçadas. E essas cordas, por sua vez, elas estão com roturas, elas estão com brechas. E essas brechas não firmam as pessoas. Por isso que, ao cuidado de pregar a palavra, de ensinar os evangelhos, nós não temos que misturar nada, nem acrescentar e nem mudar. Para que a gente possa entender que para alcançar a salvação, não é somente você estar dentro de uma igreja, porque você pode estar na igreja, mas no dia que o Senhor vier fazer a separação, você pode ficar no meio daqueles que não vão com Jesus. Por quê, pastor? Por causa do que eu não casei? Também. Porque a pessoa que tem o ato, né, que tem o ato conjugal, sem estar perante a lei dos homens e a lei de Deus, palavra do Senhor, não estar de acordo com as Escrituras, você está numa fornicação. Você está fazendo algo que é ilícito perante a palavra. Ah, pastor, mas hoje os jovens são diferentes.
Os jovens hoje, pastor, hoje eles namoram com um, amanhã namoram com o outro. Hoje namora com 2, amanhã namora com 3. A coisa está descabida. Agora eu pergunto para você, biblicamente, você já leu esse tempo na Bíblia de pessoas que faziam isso? Sempre existiram pessoas assim. Só que em outros tempos era algo que as pessoas repudiavam. Hoje as coisas ruins estão sendo aceitas. E infelizmente, dentro de uma rede que tem laçado muitas pessoas para estarem debaixo de ensinamentos que são contra a palavra. Por isso eu digo para vocês, você vai encontrar desde aquelas igrejas que ensinam a Cristo, que ensinam a salvação, até a igreja que fala do próprio inimigo, do próprio gramunhão, capeta, sete peles, seja lá como você chama. Vai ter igreja de tudo quanto é coisa. Vai ter a pessoa que vai lá adorar a Deus, onde as pessoas, adorar a Deus, tá? Ela usa louvores, ela vai usar artimanhas, né, para fazer as pessoas sentirem emocionalmente tratadas, sentimentalmente falando tratadas, mas não tem nada de Deus naquilo. Sabe o que é uma igreja morta? Lembra de Apocalipse? Vocês acham que estão bem, mas vocês estão mortos. Muitas pessoas estão dessa forma. E Jesus nos dá esse ensinamento. Vai ser lançado fora todo peixe, que é peixe ruim, todo peixe que não tem o porte, todo peixe que não foi Jesus que trouxe, ele vai jogar fora. E esse mar, esse grande mar de peixe, esse enorme mar de peixe, ele é grande, gente. Aí eu trago para você como o mundanismo. As práticas mundanas, as práticas de pecado, elas sempre vão crescer. Você vê, por exemplo, nós vemos num país onde nós somos lembrados pelo carnaval, somos lembrados pelo futebol, porque a análise, por exemplo, de pessoas do exterior, de outros países, acho que o Brasil é um país de oba-oba, que todo mundo faz o que quer. E, infelizmente, essa é a visão que se passa. Mas não é assim com todos. Por que não é assim com todos? Porque há uma grande rede, mas cada um está fazendo a obra de Deus de acordo com aquilo que ela conheceu. Então, por isso que Paulo fala, olha, há muitas pessoas que são crianças. E o tempo passou, está lá em 1 Coríntios isso. O tempo passou, por mais que ela conheceu a palavra, por mais que ela teve entendimento, ela continua vivendo como uma pessoa fora da rede de Deus. Daquela rede que o Senhor está trazendo para perto. Os salvos vão estar com Cristo. Agora, em virtude de tudo que você está ouvindo, você vai ter que ter um cuidado para que ninguém venha falar para você, olha, esse versículo aqui dá legalidade para você fazer isso. Esse versículo aqui dá legalidade para você fazer aquilo. Tem pessoas que ela pega um versículo fechado, ela lê o versículo sem nenhum contexto, sem nem entender quem é Jesus Cristo e qual é o propósito de Jesus Cristo. E elas ensinam pessoas acerca daquilo que não é verdade. Por isso ele fala, versículo 49, assim será na consumação dos séculos. Então, essa história, esta parábola acerca da rede, ele está dizendo, isso aqui vai acontecer no dia da consumação, o dia que o Senhor Jesus vier, ele vai fazer uma separação. Sabe quem vai separar? O pescador que vai separar vai ser os anjos de Deus. Eles virão e vai separar. Esses do lado direito são as ovelhas. Esses aqui são os bons peixes que a rede chamada Evangelho trouxe para perto de Deus. A rede nada mais é que a pregação. Então hoje você vê todo tipo de rede, você vê todo tipo de pregação, você vê todo tipo de ensinamento. Você vai ver a pessoa, por exemplo, que vai falar de coisas que você sabia que era errado e você sabe, a leitura declara para você, a leitura é autoexplicativa, você consegue perceber que tem algo errado. Mas se alguém te fala para você que aquilo é certo, você começa a acreditar naquilo. Então pense que o tempo pode passar. Os anos podem passar, só que vai chegar o dia, vai chegar o momento que você vai ser dividido. Vai ficar para a direita as ovelhas e para o lado esquerdo os bodes. Vai ser como no dia do joio e do trigo. Depois que crescerem, porque o joio
não é tirado junto com o trigo. Aliás, perdão, não é tirado antes do trigo. A Bíblia fala que o Senhor disse, deixe que cresçam juntos, para que depois no final, se você tentar tirar agora, você pode tirar até inclusive o que é bom. Então deixe que cresçam. Então Jesus sabia que haveriam pessoas que fariam isso, que teriam essas práticas. Então ele fala, deixa crescer, para que quando chegue a hora da colheita, quando você olhar, você vai ver a diferença. Malaquias 3,18, deixa eu colocar para você aqui. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3,18 fala isso aqui, olha que bonito, ó. Diz assim, então vereis outra vez a diferença entre quem é justo e entre quem é ímpio, entre quem é de Deus e quem não é, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem diferença. Por isso que você não pode colocar num pacote todo, você, como eu disse a vocês, pessoas que ainda talvez tenham condenado a prática cristã, condenado as igrejas, condenado os evangélicos, condenado, a prática da palavra de Deus. Quando você parar e analisar o que você está ouvindo agora, talvez você tenha uma noção de que não adianta você pôr todo mundo num pacote só, porque nem todos são iguais. Ah, pastor, todo pastor é ladrão. Eu não tenho dúvidas que tem sim os que são ladrão. Ah, pastor, porque essas igrejas são hereges? Sim, eu creio também que existem igrejas hereges que ensinam mentiras, que para poder trazer pessoas para perto, elas enganam. Irmãos, amados irmãos, para poder enganar uma pessoa é muito fácil. Quando eu falo assim, você parece até algo até maldoso da minha parte, mas é verdade. As pessoas são enganadas muito facilmente. Por isso que a Bíblia fala em João 5,39, examinai as Escrituras. Se você não examina, põe para mim na tela, eu abro aqui, João 5,39. Sempre comento esse texto aqui. Olha o que diz aqui João, capítulo 5, versículo 39, diz assim, ó. E examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer encontrar Jesus na sua pureza? Você quer encontrar a salvação na sua verdade do que veio do céu? Comece a estudar a palavra. Não comece a fazer esses estudos de internet que você escuta pessoas falando. Esses dias até, inclusive, um irmão, um membro da igreja me mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, veja esse vídeo. Um vídeo assim com milhões de visualização. Eu vou falar de novo, milhões de pessoas visualizaram e curtiram assim, deram o joinha, o pastor está pregando a palavra. Você não coloca joinha, Mas as pessoas que não estão ouvindo a verdade, curtem, compartilhem e fazem que outras pessoas sejam engodadas, são chamadas para fazer o que é errado. Nesse vídeo o rapaz fala assim, quem diz que você precisa de ir para a igreja? Cristo está dentro de você, você não precisa de ir para a igreja. O que eu faço com Hebreus 10, 25? O que eu faço, por exemplo, o dia que Jesus, em quantas e quantas vezes nós vimos Jesus ensinar no templo? Toda vez que você vai para a igreja, você está indo aprender de Jesus. No templo, na casa de Deus, você está indo aprender de Jesus. Jesus, com 12 anos, ele estava no altar pregando a palavra de Deus. Inclusive, os doutores não entendiam. Ah, pastor, como que eu vou numa igreja que o pastor é mais novo que eu? Que experiência ele pode me dar? Eu não estou aqui pregando experiência, eu estou pregando o evangelho. Por isso que ele fala, examine as Escrituras. Vá à palavra, faça uma pesquisa. Pastor, hoje, nos dias de hoje, nós vemos relacionamentos entre pessoas que a Bíblia nos ensina que é algo ilícito, que é algo errado. Eu ouvi há poucos dias, eu não quero que ninguém se sinta ferido com isso, mas eu vi há poucos dias de uma pessoa que casou com o seu cachorro. E aí? Não, pastor. Cada um tem direito de fazer o que quiser. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós estamos ouvindo, que você fala, não, pastor, todo mundo tem direito de fazer o que quer? Que evangelho é esse? Ah, pastor, mas lá na igreja onde essa pessoa casou com o cachorro, lá pode, pastor. Mas não é que lá pode, é porque lá não é ministrado o evangelho.
no dia da colheita, no dia que o Senhor chegar, irmãos, e vai enviar os seus anjos para separar, irmão, vai ficar a pessoa e o cachorro de fora, irmão. Aí você fala, pastor, o senhor está sendo maldoso. Eu não estou sendo, eu preciso ser verdadeiro. Você pode me apedrejar, você pode ficar bravo, você pode até trocar de canal, é o que você está fazendo agora, né? Você quer trocar de canal? Você pode trocar. Você não precisa nunca mais voltar aqui se você quiser. Mas eu deixo bem claro para você, você está ouvindo a verdade. Não preciso nem um momento aumentar e nem diminuir. Só estou dizendo para você, porque chegará o dia e lança-losão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Algumas pessoas, por exemplo, que dizem até, igrejas, tá? Que dizem que o inferno é na terra. Eu fico pensando que inferno bonito esse. Já olhou para o céu, viu que coisa linda? Já viu o sol? Já viu o dia quando está aquela chuva gostosa regando a terra? Já foi no mar? Já viu aquela praia bonita? Que inferno bonito esse, né? Pare de dar crédito para aquilo que não está nas Escrituras. Não dê crédito para aquilo que não vem de Deus. Mas pastor, foi um pastor que me falou. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero que você fique bravo comigo, mas é um pilantra. É um pilantra quem faz uma coisa dessa. Que muda tudo que a palavra diz. Que ela está tentando ter uma igreja e normalmente esse local não está vazio, esse local está cheio. Cheio de pessoas com as mesmas convicções, com os mesmos pensamentos. Ah, pastor, então, essas pessoas que são a maioria não são mais importantes? A Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São muitos chamados. Na rede, o evangelho vai passar tentando alcançar todo mundo. Mas só vão permanecer aqueles que foram separados como os bons peixes, os bons cristãos, que velam pela pregação, que velam pela oração, que velam por ter um cuidado de evangelizar, que ainda tem o pecado como pecado. Pecado é pecado, gente. Matar uma pessoa e fazer uma mentira é o mesmo pecado. Credo, pastor, o senhor está igualizando essa coisa tão descabível? Não, não é descabível. Não existe pecado maior e nem pecado menor. Pecado é pecado. E se estamos no pecado, nós estamos longe dessa rede de Deus chamada Evangelho. Se você está longe do Evangelho, eu vou dizer para você, o apóstolo, o irmão de Jesus, o Tiago, ele descreve na sua carta, a carta de Tiago, ele fala assim, quantas pessoas ganharam tantas pessoas para Jesus, você ganhou pessoas, você ganhou tio, você ganhou pai, você ganhou irmão, você ganhou muitas pessoas se converteram ao Evangelho olhando para você. E agora, depois de tanto tempo, depois que, pelo amor de Deus, não fique bravo que eu vou te falar, depois que as rugas aumentaram numerosamente no seu rosto, você começou a aceitar coisas que você não aceitava, porque você acha que agora as coisas estão mudadas. A palavra diz o Senhor em Hebreus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente é o mesmo. O Senhor não muda. O mesmo Deus lá de Abraão, eu gosto muito de falar dessa frase, mas eu gosto de falar do Deus do Jefferson. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o Deus eu sirvo a Deus. O Deus que o Jefferson serve é o Deus que vai nos levar à glória, vai nos levar à salvação eterna. Agora, quantas pessoas, elas lembram do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não é o Deus delas, porque ela não faz o que agrada a Deus. Então, tome esse cuidado na sua vida. Tome esse cuidado com o seu coração, para você não estar muitas vezes achando que tudo que você está fazendo está pautado na palavra porque o homem fala, porque uma pessoa pregou e disse que pode fazer. Você agora vai ser levado por ideia do homem? Você tem que examinar as Escrituras. Eu estou pregando para você, se você acha que está errado o que eu estou pregando, abra a Bíblia, estude isso aqui. Se você, não, pastor, o senhor está mentindo aí, vá para as Escrituras, vá para a palavra de Deus, porque são elas que testificam de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Conheça os Evangelhos. As parábolas de Jesus, guarde o que eu vou lhe falar, as parábolas de Jesus falava muito mais acerca dos céus e também do inferno
Porque se você pensar, por exemplo, que todo momento que Jesus fala lá no versículo, por exemplo, de número 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixe. Tem todo tipo de crente, irmão. Tem o que é fiel, tem aquele que é verdadeiro, tem aquele que guarda a palavra, as escrituras, que prega, que é honesto, mas tem o crente que não é honesto, que deve para todo mundo. Tem o crente também que mente, que engana, que trapaceia. Tem todo tipo de gente nessa rede, chamada evangelho. Mas quem permanece no evangelho, que chegará no último dia e estará ao lado de Jesus, esses foram os que andaram examinando as escrituras e conheceram Jesus. Bom, essas são palavras de Jesus. Esteja do lado onde você será separado como uma boa ovelha de Jesus. Aprenda que no meio de tantas pessoas, no meio de tantos ensinamentos, no meio de tanta, eu vou dizer para você a realidade, tanta barbaridade que você tem ouvido nos dias de hoje, muita coisa está acontecendo porque nós estamos aceitando tudo que nos falam. Você começa a ouvir uma mensagem, você sabe hoje, por exemplo, eu não vou abrir aqui um leque muito grande, até porque eu não tenho muito conhecimento para te falar disso. Mas, por exemplo, existem pessoas que estudam a mente das pessoas, que estudam o cérebro das pessoas. O cérebro, ele tem coisas com a luz, né? Aquela escuridão, aquele ambiente que faz a pessoa se sentir emocionada. Deixa eu falar uma coisa para você, você que está fazendo regressão aí, tá? Deixa eu falar para você, você mal sabe que você continua, você faz tudo isso e você continua do mesmo jeito que estava. Quando você conhece Jesus, uma vez que você foi liberto, você é liberto para sempre, em nome de Jesus. Agora, você procura ajuda nesse lugar, você vai lá, você paga para a pessoa fazer um trabalho para você, você paga para participar de um culto, tá? Você paga para entrar lá, você se emociona, você fica feliz na hora, você volta para casa com o mesmo buraco, com o mesmo vazio. Porque o único que tem poder para realmente mudar a sua vida é Jesus Cristo e a sua palavra. Se você está passando por algum quadro desse, olhando para alguém que deu mau testemunho, ah, pastor, eu não vou mais para essas igrejas porque olha essas pessoas, deixa eu contar para você com muita clareza, cada um salvará a si mesmo, cada um dará conta de si mesmo. Eu espero que você tenha compreendido, em nome de Jesus. Amém?